A pergunta é a seguinte, em Mateus 18, versículo 20, diz: onde estiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei no meio deles. Me explica melhor esse versículo, pastor. Por que tem que ser de dois ou três? Por que está no plural? Por que não um? Começando o quadro, você pergunta e a Bíblia responde. Voltando ao quadro, você pergunta e a Bíblia responde. Respondendo aqui a pergunta do irmão Jefferson, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde ele diz que: pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Esse versículo, irmão Jefferson, embora ele seja um versículo muito utilizado nas igrejas, né, saudações, pregações, ele é um versículo interpretado de forma equivocada, errada, porque ele não está se referindo, né, aonde há duas pessoas orando, né, louvando, o Senhor está presente. Não é bem esse o contexto. Se nós observarmos o contexto próximo, né, a hermenêutica e a exegese, ela nos dá a ferramenta para observarmos o contexto próximo. O que é contexto próximo? Aqueles que estão pertinho do versículo anteriores e versículos sucessores, o ascendente e o descendente, e também contexto, né, mais amplo, contexto remoto. Mas olhando aqui o contexto bem próximo, no versículo de número 15, onde começa tudo, o título desse texto, né, a epígrafe, já diz bem assim: o perdão do pecado de um irmão. Então, a epígrafe já diz tudo, que o contexto aqui está falando sobre liberação de perdão, e não necessariamente sobre pessoas reunidas orando ao Senhor. Por que fala dois ou três? Porque havia um costume da época dos judeus, né, para conversar com uma pessoa, repreender uma pessoa, tinha que se levar um ou dois. Ou seja, se eu levo uma pessoa, já tem duas pessoas, mais a pessoa, né, que teoricamente nós vamos conversar, três pessoas. Por isso que o versículo diz aqui onde há dois ou três. E se não houver ninguém para eu levar, se eu for sozinho, já vai ser eu, mais a outra pessoa que eu vou conversar. Ou seja, já é três, já é duas pessoas. Mas os judeus recomendavam, por questão de lei, levar duas. Ou seja, então na totalidade, três ou mais pessoas. Certo? Então está falando de perdão. E todo perdão, quando você vai pedir, tem que ser um pedido pessoal, né? Pedindo para alguém. Então, automaticamente, no mínimo, duas pessoas têm ali, naquele diálogo, eu e a pessoa na qual, né, teoricamente, eu ofendi, na qual está indo ali pedir perdão. Por isso, o versículo 18 vem retratar com muita maestria, dizendo que onde há dois ou três reunidos, o Senhor está ali no meio. Mas o Senhor está no meio no contexto de pedir perdão ao irmão, porque é bíblico nós pedimos perdão, né, ao nosso próximo. Então, o contexto do versículo 18, do versículo 20 aqui do capítulo 18, está falando sobre o pedido de perdão, tá bom? Então, é necessário, né, frente a frente, dois. Se levar mais um, três. Se levar mais dois, quatro e por aí vai. Pedir perdão. Então, o contexto aqui do capítulo 20 é sobre o pedido de perdão. Não necessariamente, se eu estiver orando sozinho, Deus não vai estar comigo, porque o versículo 18 diz que tem que ter dois ou três. Nada. Não é isso, tá bom? A interpretação bíblica para esse versículo, não está falando de uma pessoa estiver orando ou falando com Deus. Se eu estiver sozinho, Deus vai estar comigo. Mas para um pedido de perdão, no mínimo, tem que ter duas pessoas, é óbvio. Eu como vou pedir perdão para uma pessoa se ela não está perante mim, se ela não está na minha frente, tá bom? Então que Deus abençoe, espero ter esclarecido as suas perguntas e aguardamos vocês com suas perguntas no nosso quadro. Você pergunta e a Bíblia responde.